Portanto, claquete em 3, 2, 1. Hoje, nós vamos trabalhar com os elementos de uma onda, ok? Então, creio que tópico 3, né, do que a gente estava trabalhando lá, ondas, 2 tipos de ondas, né? Então, creio que tópico 3, os elementos de uma onda transversal. Ok? Elementos da onda transversal. Por que da onda transversal? Porque a onda, preste atenção, hein? Ela pode ser representada através do que nós chamamos de função de onda, ok? Então, veja lá, toda onda tem uma função de onda, uma função mesmo, y, em função de x. E mesmo que a sua onda, vibre assim, como é que é o nome dessa vibração? Longitudinal. Perfeito. Longitudinal, mesmo que ela vibre assim, você concorda que ela tem uma amplitude de vibração? Sim, Simon. Concorda que ela tem um período de vibração, uma frequência de vibração, uma pulsação de vibração? Tudo isso ela tem. Só que eu sei que ela vibra assim. Legal, sei mesmo que ela vibra assim. Mas eu posso representar a sua vibração numa função de onda, que é senoidal ou cossenoidal. Lembra do movimento harmônico simples, em que nós tínhamos lá um movimento em torno de um eixo, uma partícula vibrando, e como que era a função x do movimento? Não era? Então, veja, mesmo um movimento vibrando de forma longitudinal, eu posso representá-lo aqui. Então, é por isso que nós colocamos elementos da onda transversal, mas entenda, isso aqui pode ser diretamente uma onda transversal numa corda, por exemplo, mas também pode ser a representação de uma função de onda, de uma vibração longitudinal, ou até mesmo uma função de onda de uma vibração transversal também, não tem problema nenhum. Então, é isso que eu quero que você entenda num primeiro momento, e o motivo da gente estudar basicamente essa, ok? Claro, eu posso representar uma onda longitudinal? Claro que posso. Posso sim. Uma onda longitudinal tem um comprimento, um tamanho, daqui a pouco eu vou mostrar para você, mas é menos comum isso acontecer, muito menos comum isso acontecer, perfeito? Bora ver como que funciona? Ó, negão. Então, ó, no podrão, hein? Eis a nossa, né, a nossa superfície de equilíbrio, aonde ao ser perturbada, uma onda vai ser gerada. Ou, por favor, uma função de onda, ok? Então, tá ali pra gente, ó. Aí, o que é o ideal num desenho como esse? É que você faça 3 marcações. A marcação de equilíbrio, a marcação do máximo e a marcação do mínimo. Porque seria muito interessante que cada gomo desse aqui, ó, que eu estou desenhando para você, tenha exatamente o mesmo tamanho. Porque nós estamos trabalhando com uma função de onda, ou seja, ondas periódicas. Perfeito? Se são periódicas, são ondas que se repetem igualmente a cada período. Perfeito? Então, eis que nós temos o que nós chamamos de onda, que na parte de cima, nas regiões de máximos, nós costumamos chamar de cristas. Nós já havíamos falado sobre isso, né? Aí nos exemplos anteriores, nas funções de onda. E lá embaixo, nas regiões de mínimos, nós chamamos de vales. Então, cristas das ondas, os máximos, vales das ondas, os mínimos.
E também podemos entender que a nossa onda, ela oscila a partir da posição de equilíbrio para crista, para vale. E que essa oscilação máxima, né, a distância do ponto de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo dessa onda, tem nome. Quem lembra? Lambda, tio Simon. Oi? Seria uma lambda? Não. Não. A distância do ponto de equilíbrio ao máximo seria como se fosse a elongação máxima. Amplitude? Muito legal. Então, do ponto central ao máximo ou do ponto central ao mínimo, que não deixa de ser um máximo, né? Porém, para o outro lado, né? Nós temos a amplitude de oscilação. Então, essa região em azul, nós vamos chamar de A. A mesma região aqui embaixo em azul, nós vamos chamar de A. É como se a nossa onda oscilasse entre, aqui, vamos botar aqui na frente para você, 0 mais A e menos A. Lembra? Tal qual a função que nós marcamos há pouco tempo atrás, a função da elongação. Então, nós vamos chamar esse A como um segundo elemento, né? Tem as cristas e os vales, agora mais um elemento de onda, nós vamos chamar esse A de amplitude. É muito importante você notar que a amplitude dessa onda, repito, qual parte? Maria pediu para repetir, que deu uma travada, mas eu não sei qual parte, agora que eu vi. É só, tipo, tem uns 3 minutinhos. Salvou pra mim. No máximo. Tava falando aí da altitude. Ah, tá. Estou falando para você que, Não, da amplitude. bom, não sei, né? Até onde vocês pegaram, mas a minha onda vai vibrar então do ponto de equilíbrio, né, ao máximo e ao mínimo, e a distância do ponto de equilíbrio até esse máximo ou até esse mínimo é chamada de elongação máxima, que a gente já viu no movimento harmônico simples como sendo a amplitude, ok? A amplitude. Mais do que isso, lembrar que a amplitude está relacionada com a energia da onda. É a energia da onda. Não é à toa que quando se trabalha com o conceito de amortecimento, né, o desenho que se faz de uma onda é esse daqui, ó. Isso é uma onda amortecida, por algum motivo, né? Amortecer é perder energia. A onda, a partir do momento que você cria ela e ela está por aí, né? Você perturba o meio e ela se propaga por esse meio, ela vai perdendo energia o tempo todo, né? Ao longo do próprio meio, a partir do momento em que ela toca uma superfície, né, toca uma barreira, como por exemplo uma onda num balde, né, toda vez que ela se propaga e bate nas paredes do balde de volta, ela perde energia por absorção e por isso retoma. Isso é um fenômeno que a gente ainda vai estudar, tá? É a próxima parte, ainda nesse bimestre, mas ela retoma, né, com uma amplitude menor. Então, se ela perde energia e volta com amplitude menor, eu preciso relacionar esse conceito da energia de uma onda, a intensidade de uma onda, com o conceito de amplitude, ok? Então, junto com a energia de uma onda, nós temos duas coisas que se relacionam à energia de uma onda. Primeiro, a amplitude, que eu consigo visualizar se a onda está com uma energia e se essa energia está diminuindo, ok? E em contrapartida, nós também temos a frequência, que eu já vou falar para você, mas também carrega uma parcela importante no que nós chamamos de energia de uma onda. Basta você se lembrar que no espectro eletromagnético, né, nós temos lá ondas de rádio,
micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. As ondas de rádio, que a gente utiliza tanto, está brincando com elas agora, né? Está de uma forma direta utilizando as ondas de rádio agora, elas têm a menor frequência, né? Uma das frequências mais baixas ali do espectro eletromagnético e a menor frequência dessas ondas que eu acabei de citar, enquanto o raio gama tem a maior frequência. E a gente sabe do perigo que é o raio gama em contato conosco, né? Da energia que ele carrega, da energia que ele dissipa, né? Principalmente quando você vai fazer uma reação de fissão nuclear, né? E raio gama vaza para todo lado. A gente tem uma dimensão do que pode acontecer. Então, a frequência tem relação, sim, com a energia da onda, né? Afinal de contas, a luz visível tem uma frequência, né? Me sinto bem aqui sob a luz. Agora, vou tomar um solzinho aí, tem o raio ultravioleta junto com a luz visível, e aí ele começa a me queimar. Tem uma frequência maior, né? O VA, o VB, o VC, começa a queimar a minha pele. A longo prazo pode causar doenças de pele, né? Pode causar um problema irreversível na minha célula. Então, por isso, nós temos aí, dentro daquele espectro eletromagnético, uma separação por frequência, chamando a luz de meio, tudo que está abaixo da luz, o infravermelho, as micro-ondas, as ondas de rádio e outras que tem, seriam as radiações não ionizantes. Aquelas que, em contato conosco, não causam uma mutação celular genética, né? Não causam algo irreversível ao nosso corpo. E acima da luz, ultravioleta, raio-x e raio gama, as radiações ionizantes. Em contatos com a nossa pele, podem causar uma reação irreversível, né? Podem causar mutação celular, né? Também definido aí algumas vezes como câncer e por aí vai, ok? Então, dentro do espectro eletromagnético, nós temos essa questão aí de lidar com a frequência, né? E o que é esta frequência? Ah, Simon, como nós vimos lá no movimento circular uniforme, como nós vimos lá no movimento harmônico, e como a gente vê em tantos outros casos, a frequência é o RPM ou RPS, rotações por segundo, rotações por minuto. Vamos mudar a palavra rotações e vamos falar oscilações por segundo. É a quantidade de repetições que eu tenho por segundo. No caso de uma onda, que você consegue ver e enxergar muito bem que uma crista e um vale representa uma repetição, né? Se te perguntassem, aonde eu tenho uma onda aqui? Aonde eu tenho uma repetição sucessiva, Simon. E aonde seria isso? Ah, tá aqui, ó, uma crista e um vale. E, portanto, aqui dentro nós temos uma onda, ou seja, um lambda. E também, é claro, um período, porque período é o tempo de propagação de uma onda, e em toda essa repetição, uma onda é chamada de lambda, o comprimento de onda. Simon, mas por que a gente chama uma onda só e não pega todas as ondas? Porque todas as ondas se movimentam juntas, com a mesma velocidade. Então, para que trabalhar com trocentas se uma repetição se move junto com todas as outras repetições? Então, dessa forma, o que a gente vai dizer sobre a frequência? É o número disso aqui, é o número de comprimentos de onda, o número de repetições que passam por um lugar a cada segundo. Isso é a F, a frequência da onda, o número de oscilações por segundo. Um exemplo, a luz visível tem essa frequência aqui, ó. Potência de 10, 100 trilhões de hertz, 10 elevado a 14, é a mesma coisa que 100 vezes 10 a 12. Amados, 100
trilhões de hertz é muita coisa, passando na ponta do seu dedo a cada 1 segundo. São 100 trilhões de ondas aqui, a cada 1 segundo. É por isso que o espectro é tão pequeno, né, e eu não consigo acompanhar nos meus olhos, eu não consigo ver a luz, apenas a reflexão, apenas o lugar que ela toca e que ela volta, por exemplo. Pergunta da Maria Rita, você falou do espectro, energia e frequência que influencia nas cores, como o vermelho e o violeta, que são os extremos? Sim, com certeza. Okay? O que influencia nas cores é a frequência, e a frequência está relacionada com a energia de uma onda. Né? Então a gente tem que falar assim que o vermelho tem menor frequência, né? E por isso menos energético do que o violeta, que tem maior frequência e por isso mais energético. O ultravioleta, que eu já não consigo ver mais, porque ele sai do meu espectro visível, né, do que nós chamamos de luz, mas o ultravioleta vem a ser então de maior frequência ainda e por isso mais energético ainda. Então, o vermelho e o violeta constituem os extremos de energia, os extremos de frequência dentro da luz visível, ok? 10 elevado a 14 Hz é a frequência, perfeito? E você, por favor, vai anotando loucamente aí, a frequência é o número de oscilações por segundo, dado em hertz, ok? Nós temos, claro, o tempo de uma oscilação, chamado de período, e como sempre, período e frequência se relacionam. Como sendo o período inverso da frequência e a frequência o inverso do período, né? Em segundos e em hertz, por favor. E, claro, não definir o lambda. O que é o lambda? É o comprimento de onda. Simon, o que é o comprimento de onda? É o comprimento de uma repetição Simon, tá sucessiva. travando muito. Não tá dando para entender. E agora já retornou? Como estamos aí? Retornando ou não? É só a minha imagem que não tá aparecendo. Ah, agora apareceu. Tá travando um pouco, Simon. Mas e agora? Tá saindo mais ou menos? E aí, saindo mais ou menos? Melhorando? O sinal? Agora a sua imagem está travando, Simon. A minha imagem? Tá tudo travado pra mim. Tudo Tá travado. tudo travado. Tá igual um robozinho. Na hora que você anda, parece que a O imagem áudio não tá muito vai. atrasado também. Ok. Bom, vamos continuar aqui. A gente está nos finalzinhos aqui. Vamos continuar a gravação. Se ficar muito ruim aí, a gente pega para assistir o finalzinho daqui a pouco, tá? Só para a gente não parar. Estou falando para vocês que o comprimento de onda, né, que nós chamamos de lambda, deixa eu modificar, ver se eu consigo modificar o sinal aqui. Simon, tá travando muito, não entendeu nada. Para mim também. Nossa, e vocês estão chegando aqui para mim redondinho. O áudio de vocês. Então, o áudio das meninas estava certinho, o seu que tá esquisitão. Meu que tá O seu tá loucão travando, hoje. tipo,
Como se estivesse parando e Aham. soltando, parando e soltando. Tá tudo Igual o bugado pra mim. robô. A imagem, Quando a volta, voz. volta tudo atropelado. A imagem deu uma melhoradinha, tio Simon. Tipo assim, pouquinho. Tá. Conforme eu estava falando, vamos continuar esse finalzinho, tá quase acabando, né? Porque se ficar só esse final muito ruim, vocês pegam depois no canal lá para assistir essa parte final, entendeu? Vamos lá, vamos ver se vai voltando. Engraçado que eu não estava fazendo isso até agora. Lindões, tem hora que tem hora, né? O comprimento de onda é a distância, o comprimento de uma repetição sucessiva. Preciso mostrar para você, né, que você entenda que eu não preciso só gravar essa onda como sendo uma crista e um vale, não. Certo? Eu posso representar uma repetição sucessiva como sendo, por exemplo, a distância de crista a crista. Aqui eu também tenho uma repetição sucessiva. Ou de vale até vale. Aqui eu também tenho aí repetições sucessivas. O que é importante você notar, aí vai definir tudo, é que uma onda ela é uma junção de 4 partes, que eu particularmente chamo de quartinhos. Se você analisar comigo, né, nessa onda que nós separamos aqui, pega a crista e divide no meio, pega a onda e divide no meio, pega o vale e divide no meio. Pronto, fechamos aqui. Isso é uma onda, uma crista e um vale. Mas se você contabilizar comigo, nós teremos, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Isso é o nosso quartinho. Isso é a representação de uma onda. 4 pedacinhos de onda, e esses pedacinhos serão sempre, né, metade de cristas, metades de vales. Né? Por que eu estou falando isso para você? Para quando você pegar isso aqui, ó, de crista a crista, entender, ó, que do começo da crista até aqui no meio tem uma parte. Que aqui do meio até o vale, 2 partes. Do vale até no meio de novo, 3 partes. E do meio até a próxima crista, 4 partes. É por isso que de crista a crista nós temos 4 partes, uma lambda, um comprimento de onda. E a mesma coisa se você fizer de vale a vale aqui, 4 partes. Ou se fizer uma crista e um vale, ou um vale e uma crista, 4 partes, ok? Então, um comprimento de onda tem 4 partezinhas, conforme eu quero mostrar para você na parte final agora, no nosso segundo quadrinho. Então, elementos básicos de uma onda: amplitude, frequência, período, comprimento de onda. São os elementos básicos. Lembrando que a amplitude e a frequência estão relacionadas com quem? Energia da onda. Ok? Energia da onda. Conforme nós vamos ver muito na aula de sexta-feira, tá? A aula de sexta-feira é muito importante. Tem uma matemáticazinha boa para você, tá? Mentir não. Podemos apagar? Alguém já printou? Copiou? Ana Clara Campos de Melo, Advogados Associados. Copiou ou printou? Printou, né? E aí, para alguém não pode apagar? Ou pode sentar o dedo? Eu mando no grupo, mas a qualidade da foto não tá muito boa.
por que que não tá muito boa? Ué, porque não sei. Deve ser pra mim. Tá ruim pra mim também, né? Então a gente compartilha o sofrimento. Mas eu tô conseguindo entender a letra do Não, Simon. dá pra entender, só tá embaixo. Ah, tá. Achei que você ia falar que a minha letra era feia agora. Ia ficar bonito o negócio. Se eu falar que sua letra é feia, na minha, meu Deus. Muito bom, lindos. Falando, ó, não sei se vocês entenderam, né? Mas falei para vocês, não perca sexta-feira, viu? Não ousem. Vou mandar mensagem pra Micron aqui de uma vez, sabe? Pra falar que sexta eu não posso ficar sem internet. Por favor, manda aí mensagem, fala assim, ó, sexta, nem pensar. Simon falou que se eu perder a aula de sexta, lascou pra minha vida. Sem condições. Ok? Amadões, prosseguindo então, eis o nosso comprimento de onda, né? Um comprimento de onda correspondendo aí a 4 partes. Isso vai ajudar você em alguns exercícios para contagem de ondas, né? Quantas ondas tem aqui? Aí o desenho não está certinho. Quanto está certinho aqui, né? Aí você vem, ah, legal, né, Simon? Muito legal. Crista Vale, Crista Vale, Crista Vale, Crista Vale. Temos 4 ondas aqui, né? Mas tem aquele exercício que o doidão começa por aqui, ó, né? Aí termina, sei lá, cá por baixo aqui, ó, né? Aí eu preciso fazer a contagem. Aí quanto de onda que tem de um lado e que tem do outro? Ou ele faz isso aqui, termina aqui no meizinho aqui também, né? Quanto de onda eu tenho? Aí vai ser interessante você contar os quartinhos, né? Numa situação como essa aqui, pegar aqui, né? Crista vale uma onda, crista vale 2 ondas, crista vale, ó, 3 ondas, e aí sobrou uma partezinha, um quartinho, né? A gente sabe que 1/4, 1 dividido por 4 é 0,25, né? Então aqui nós temos 3 ondas e 1/4, ou 3,25 ondas, né? Então é um jeito de você contar através do número de partes que a nossa onda tem. Então é importante você lembrar desse número de partes que nós estamos representando aqui para você através dos números, né? 1, 2, 3 e 4, correto? Essa nossa onda, ela tem uma distância lambda e percorre essa distância num determinado tempo, período. Aí o negão vira e pergunta para você qual é a velocidade dessa onda. Você, inteligente, né, vai falar para ele, velocidade é distância sobre tempo. Claro, porque num meio homogêneo, no mesmo meio, a velocidade de uma onda é constante. A velocidade da onda só muda se ela mudar de meio. Assim a gente já discutiu aqui e já discutiu também na refração. Então, por hora, né, é importante a gente lembrar que num determinado meio, no mesmo meio, a onda se propaga ali com velocidade constante. Por isso, eu posso usar velocidade média, ΔS por ΔT, ou simplesmente distância sobre tempo. Substituindo, qual é a distância que uma onda percorre? Lambda. E quanto tempo ela demora para percorrer isso? Período. Nós temos aqui o famoso você lambe da tesão, ok? Esse é o nosso lambda tesão, que é o lambda dividido pelo T grande, T maiúsculo. O tesão é o famoso V igual a lambda sobre T. É a velocidade de uma onda, ok? Que horror, né? Mas se eu substituir no lugar desse T grande a frequência, né,
1 sobre a frequência, nós também podemos dar origem a isso aqui. V igual a lambda sobre 1 sobre F. E aí, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, que é F sobre 1, nós temos o você lambe e sai faísca, ok? Então, temos aí o V igual a lambda F, também conhecido como vaca lambe farinha, perfeito? Maravilhoso! Vaca lambe farinha, a equação fundamental da ondulatória, né? Quando a gente pega nos livros, é essa que a gente vai ver como equação fundamental da ondulatória. Lembrando, claro, que se eu quero, já vi muito exercício de onda trabalhando com a velocidade em centímetro por segundo e por aí vai, né? Mas se eu quero sistema International of Unities, nós precisaremos do comprimento dado em metro, do período dado em segundos, da frequência dada em hertz, para somente assim ter V, que eu não defini ainda como sendo a velocidade de propagação de uma onda, dada em metros por segundos, ok? Metro por segundo, essa é a velocidade da nossa maravilhosa onda. Show? Então, esses são os elementos de uma onda agora completos com a velocidade de uma onda, né, ao longo de sua propagação, para você ficar ligado e entender tudo de ondulatória. Perfeito? Alguma dúvida nessa última parte, principalmente nesses quartinhos, na velocidade da onda? Tá suave aí? Uma matéria que, pelo menos na minha concepção, depois do movimento harmônico e cheio de aplicações e de fórmulas, né? Tem uma aplicação ainda que a gente não estudou no movimento harmônico, tá? Que eu vou voltar nela no finalzinho do nosso capítulo aqui, mas facilita, né? Na minha opinião, agora a matéria, até o momento, está mais simples. E de tudo que a gente pode dizer de ondulatória, uma fórmula, né, praticamente, para velocidade. Sua visão? Copiou, printou? Vocês estão bem, gente? Vocês estão aí? Vocês sumiram, gente? Eu copiei, Simon. Meu Eu tô Deus, aqui. não Tem fala foto, comigo, gente. Simon. Vocês estão sumidos, gente. Eu tô falando com vocês, vocês não estão aí. Eu tô achando que travou tudo. Misericórdia. Frase que eu Eu tenho ali, copiei, Simon. Simples. frase que eu tenho ali é que horror. E mais nada, um silêncio absoluto. Copiou? Tá simples a matéria? Como classificar ondas, o que é enquanto, onda e tá. como calcular onda, tá muito simples, não tá? Não. Sim. Gostei do não. Show de bola, moçada. Por hoje é só, tá? A aula vai ser postada agorinha lá no canal YouTube, Simon Silveira Andrade. Se você teve alguma dificuldade, né, para ouvir alguma coisa, para pegar alguma coisa, dá uma voltada lá, tá bom? Beijinho para vocês. Não se esqueça, sexta-feira é dia de física e dia de muita física aqui, tá? De muita função de onda. Não perca. Tá bom. Boa semana pra vocês, Simon. Até sexta-feira. Tchauzinho, Simon. Bom meiota de semanas para vocês e até o fim de até sextou. Até. Beijo.